A segunda chave dada ao apóstolo Pedro. O Senhor Jesus prometeu a Pedro que ele teria as chaves do reino dos céus. Já vimos que Pedro levou o evangelho aos judeus em Jerusalém, em Atos capítulo 2, versículo 38, capítulo 3, versículo 19 e capítulo 4, versículo 12. Agora, no capítulo 10, o Senhor escolheu a Pedro para abrir as portas do reino dos céus aos gentios. Deus deu uma mensagem a Cornélio através de um anjo, e Pedro recebeu uma revelação especial do Senhor. O anjo poderia ter dito a Cornélio como se salvar, mas o Senhor quer que homens falem estas verdades a homens. O Espírito Santo mostrou a Pedro e aos outros judeus, pelo dom de línguas, que Deus tinha aceito a estes gentios, e os que creram foram batizados. Foi um grande passo dado pelos crentes judeus em reconhecer que os gentios tinham sido salvos sem, primeiro, se tornarem judeus. Alguns dos cristãos judeus achavam que Pedro estava errado e o criticaram por comer com os gentios. Atos capítulo 11 e versículo 2. Pedro estava disposto a explicar por que ele tinha feito isto. Ele não tentou governar a igreja, mas sentia-se responsável a seus irmãos cristãos. Quando compreenderam suas razões, ficaram satisfeitos. Atos, capítulo 11, versículo 18. Os cristãos estavam pregando o evangelho somente a judeus. Atos, capítulo 11, versículo 19. Iam a todas as partes do mundo, como o Senhor havia ordenado. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Mas não estavam dando as boas novas a toda criatura. Quando eles fizeram isto, um grande número de gentios em Antioquia creu no Senhor. Atos capítulo 11, versículos 20 e 21. A igreja em Jerusalém já sabia que Deus aceitava gentios e enviaram Barnabé para encorajar estes novos cristãos no caminho do Senhor. Barnabé pediu a Paulo que viesse ajudá-lo e a ensinar estes novos crentes. Estes dois homens ficaram com a igreja em Antioquia por um ano inteiro, explicando a eles sobre a Bíblia, sobre Deus e sobre Cristo. Os discípulos falavam tanto a respeito de Cristo que o povo de Antioquia os chamou de cristãos. Este povo não acreditava em Cristo e não usavam o nome de cristãos para honrarem os discípulos. Mais tarde, o rei Agripa usou este nome da mesma forma, Atos capítulo 20 e 28, mas o desejo de Deus é glorificar a Cristo e a sua vontade que os crentes sejam chamados de cristãos. Pedro disse que, como cristãos, nós devemos estar dispostos a sofrer. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Há outros nomes usados em o Novo Testamento para os cristãos. Em Atos, os crentes são chamados de discípulos 30 vezes, mas são chamados santos. Atos capítulo 9, versículo 13, 32, 41. Capítulo 26, versículo 10. E irmãos, em Atos capítulo 6, versículo 3, 9 e versículo 30. Capítulo 10, versículo 23. Capítulo 11, versículo 1. E em muitos outros versículos. O nome discípulo não é usado nas epístolas, mas as palavras santos e irmãos muitas vezes. Por exemplo, em Romanos, os crentes são chamados de santo 8 vezes e de irmãos 12 vezes. Estes nomes pertenciam a todos os cristãos e não a um grupo específico ou uma igreja local. Mesmo assim, havia aqueles que se chamavam de discípulos de Cristo e tentavam insistir que todos fossem circuncidados. Veremos este problema mais adiante. Os cristãos de língua grega achavam que eram diferentes daqueles que falavam hebraico, mas este problema foi solucionado em Atos capítulo 6. Os crentes sabiam que eles eram um em Cristo, mas Satanás tentava destruir este sentimento de união. Saulo e Barnabé ensinaram a palavra, mas outros homens, chamados profetas, também foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo,
tinha o dom de dizer o que aconteceria no futuro. Ele disse que haveria uma época de grande fome sobre a terra, e esta profecia se cumpriu um pouco mais tarde. Os discípulos em Antioquia mostraram seu amor pelos outros crentes. Enviaram dinheiro para os presbíteros da igreja em Jerusalém para ajudá-los na época de fome. O evangelho tinha que chegar a judeus, a Samaria e a todos os homens. Pedro falou a Cornélio, e outros discípulos pregaram o evangelho aos gentios em Antioquia. O resultado foi uma grande bênção, e o povo começou a chamar os crentes de cristãos.